Por que os ônibus têm um volante tão grande? Por que eles não deixam o volante de um ônibus ser, por exemplo, do tamanho de um volante de um carro? Tem ideia? Bom, é simplesmente por questão de segurança, que o volante do ônibus geralmente é maior do que o volante de um carro. E antigamente os volantes dos ônibus ainda eram maiores do que o de hoje em dia. Por exemplo, antes da década de 50, onde não havia sido criado ainda a direção hidráulica, os volantes eram ainda maiores. Mas antes de falar o porquê disso, vamos entender o porquê que os carros também antigamente tinham volantes grandes. Só hoje que os volantes estão vindo menores. Imagina que um carro com um volante pequeno numa pista de alta velocidade, qualquer um pequeno movimento que você faça no volante vai afetar perigosamente a direção do carro, podendo ser até fatal. Então, antigamente, os volantes, tanto dos carros como dos veículos maiores, tinham que ser maiores por conta dessa questão de segurança. Como no caso dos caminhões e de ônibus, que tinham suas rodas bem grandonas e pesadas, era necessário que o volante fosse bem grande para ter a força necessária para poder fazer a distorção. Se fosse um volante pequeno, ia ser muito difícil alguém conseguir girar aquele volante. Por isso, quanto maior, mais músculos do braço a gente consegue mexer, fazendo assim a distorção. E como eu disse, depois de 1950, quando chegou a direção hidráulica, principalmente aqui no Brasil, os volantes começaram a ficar um pouco menores, pois ficou mais fácil fazer uma manobra. E hoje, grande parte desses volantes são desenhados para combinar com a arquitetura do ônibus, com o designer dele, não sendo um volante tão pequeno, mas também não sendo um volante tão grande. E hoje, com a tecnologia da direção, existem direções de tudo que é jeito, hidráulica, elétrica, para facilitar mais a vida de cada um.